Dizem que à noite todos os gatos são pardos, mas aquilo definitivamente não era um gato. O animal que atropelamos naquela estrada escura era qualquer coisa que não tivemos tempo de distinguir na escuridão, e nem reflexo para desviar o carro ou frear. Arremessado a vários metros pelo impacto da batida, o que quer que fosse aquele bicho, rolou pelo chão e ficou imóvel por alguns minutos. Em seguida, arrastou-se até a entrada da mata, onde, apesar de todo esforço, não conseguiu entrar, e ali mesmo tombou estendido, resfolegando. Apesar do impacto e do susto, a curiosidade nos fez avançar uns metros e dirigir até lá. E sob a luz dos faróis, descobrimos que a fera não era um lobo, não era um tigre, e nem mesmo um macaco. Meu Deus, aquilo era um homem estirado onde a besta caiu. Descemos o mais depressa que pudemos e, com todo o cuidado que conseguimos, colocamos ele para dentro do carro e voltamos à estrada em busca de um hospital que o atendesse. Era o mínimo que poderíamos fazer numa situação como aquela. Meu irmão e eu estávamos viajando de carro para a casa da nossa avó no estado vizinho. Eu nunca gostei de viajar com o Rodrigo, porque em geral a gente discutia muito, mas como todos os nossos parentes já tinham ido na frente, só restava ele. Mas isso era o que menos importava agora. O homem estava desmaiado no banco de trás, absolutamente inconsciente. Era por volta das 2 da madrugada e sabíamos que encontrar um hospital em plena BR é impossível em qualquer horário. Assim sendo, entramos na primeira cidadezinha que encontramos e em poucos minutos estávamos no centro, em busca de alguém que nos informasse sobre um local para atendimento. Entretanto, o horário não nos favorecia e não encontramos ninguém. Rodamos por mais um tempo, mas em vão. Nenhuma pessoa, nenhum som. Enquanto isso, o homem seguia imóvel no banco de trás do carro e começamos a temer que já não estivesse vivo. Por fim, paramos o carro, descemos e, já não podendo lidar com a ansiedade de saber o estado da criatura que atropelamos, colocamos os dedos na veia do seu pescoço para checar se ainda havia batimentos, depois no pulso. Felizmente, nos 2 casos, a resposta foi positiva. O infeliz estava vivo, mas por quanto tempo ainda aguentaria? Estávamos em frente a uma vila de casinhas bem simples, como costumam ser as moradias de interior. Eu decidi descer e pedir ajuda. Caminhei até uma delas e bati na porta. Esperei uns instantes e ninguém respondeu. Tentei outra vez, deu-se o mesmo processo, e eu já me retirava para tentar no vizinho, quando ouvi um arrastar de chinelo se aproximando da porta. "Quem é?" perguntou sem abrir a porta a voz de um homem notavelmente mal-humorado, do lado de dentro. Expliquei o problema o mais depressa que pude, para não incomodá-lo por mais. "Não tem hospital por aqui não, nenhum por essas bandas, moça. O que tem muito é perigo para a senhora andar sozinha uma hora dessas e em plena sexta-feira." Ora, perigo por perigo, tem todo dia. Que diferença faz se é sexta ou quarta-feira? Fiquei pensando enquanto os passos se afastavam da porta, me deixando outra vez sozinha. Então voltei para o carro, contei o que tinha ouvido e logo estávamos na estrada outra vez. Eu fiquei encucada com o que o homem falou, pensando no que poderia ser particularmente perigoso em uma sexta-feira, enquanto o Rodrigo, meu irmão, falava sem parar. O pouco tempo que o deixei sozinho fez com que lhe ocorresse a ideia de que talvez o bicho que atropelamos pudesse ter sumido na mata sem que víssemos, e aquele homem talvez já estivesse lá, sabe Deus por quê e há quanto tempo. "Sério? Você está querendo se livrar da culpa e deixar ele por aí, em qualquer lugar da estrada?" perguntei indignada. "Eu não disse isso, só estou colocando uma hipótese. Ou você acha mais plausível que um lobo se transformou em homem bem diante dos nossos olhos?" respondeu ele, começando uma briga. Eu, sinceramente, estava estressada demais para querer mais um problema, mas também não queria concordar com ele, e não respondi.
Afundei no banco do carona e fui olhando pelo vidro a imagem repetitiva dos matagais correndo contra a escuridão lá fora. De alguma maneira, funcionou e eu me acalmei um pouco. Assim, distraída, meu pensamento correu ligeiro e relacionou, ao acaso, duas informações soltas. A primeira foi sobre a transformação lobo e homem e a segunda, os perigos de uma sexta-feira de madrugada. Casualmente, busquei no céu ver se a lua estava cheia, mas a minha atenção foi subitamente puxada para outro ponto. Pelo reflexo do retrovisor, percebi que o homem havia despertado do desmaio e nos observava em silêncio do banco de trás. De repente, num movimento que mais parecia um bote, um ataque, ele se projetou para frente, apoiando nos bancos em que estávamos. Só então Rodrigo percebeu o que estava acontecendo e o cumprimentou, com tanta naturalidade que chegava a soar idiota. Nervosa, comecei a sussurrar entre dentes: Rodrigo, para o carro. Pelo amor de Deus, só deixa ele sair. A essa altura, eu já estava entendendo do que se tratava aquela carona. Mas adivinha o que ele fez? Me olhou sem entender nada e sem parar o carro. Ué, o que deu em você? Enquanto isso, o esquisitão no banco de trás aproximava o rosto nos farejando, transpirando num nível inexplicável para uma noite fria. Seus olhos eram de um castanho avermelhado e nem de longe pareciam confusos. Estavam mais para agitados e perversos. Ergui a mão protegendo o rosto daquela respiração quente e desagradável. Ele então agarrou pelo meu pulso, precisamente no lugar onde estava meu relógio de prata. Então ele soltou um urro lancinante. Agitou-se de quatro sobre o banco de trás, rasgando o banco inteiro e esmurrando nossos bancos por trás. Obrigou o Rodrigo a enfim encostar o carro. Entretanto, antes de que ele parasse, o estranho mergulhou pela janela, atravessando-a, e foi cair lá fora. Rolou pelo chão e ergueu-se coberto de pedaços de vidro, sem parecer senti-los. Travou os olhos no céu, onde brilhava uma enorme e amarela lua cheia. O homem se manteve nessa posição como se estivesse hipnotizado. Nós também paramos, presos a qualquer coisa que estava prestes a acontecer. E não demorou muito. Nem tampouco demorou para que nos arrependêssemos de pagar para ver. O estranho se curvou de repente e seus membros começaram a expandir. Ele caiu e começou a rolar pelo chão, cada vez mais peludo. O maxilar se alongou para frente, como de focinho de um cachorro, e as orelhas se tornaram pontudas, crescidas ao ponto de ficarem sobre a cabeça. Por fim, postou-se sobre as quatro patas, perfeitamente transformado em lobo. Então vimos ali o mesmo bicho que atropelamos. Ele largou um uivo alto e cortante que ecoou pela noite e nos encarou. Só aí também despertamos do que era sonho ou pesadelo, porque era isso que parecia, de tão surreal que foi aquela experiência. Mas acabou quando os olhos do bicho, duas chispas vermelhas na escuridão, brilharam no nosso rumo. Pensei em sacudir o Rodrigo para dar partida no carro, mas não pude nem me mexer, congelada de terror. Felizmente, ele não precisou de aviso e arrancou cantando pneus. No mesmo instante, o bicho disparou em nosso encalço, apesar de ter se assustado com o barulho do carro. Arrancamos pela estrada a toda velocidade, enquanto pelo retrovisor víamos o lobisomem correr como um tigre. Um vacilo e ele nos alcançaria. Estávamos no limite da velocidade quando alcançamos a BR. Felizmente, o dia já começava a raiar, e creio que isso foi enfraquecendo o bicho, que cada vez mais ficava para trás na estrada, até o ponto de já não o vermos mais. Só então respiramos aliviados. E só 2 cidades depois, paramos para recalcular a rota e avaliar os prejuízos. A frente do carro estava amassada e uma janela quebrada. Porém, estávamos vivos e ilesos. Dos males o menor, como diria um sábio. De resto, saímos dessa com uma história para contar. A questão é encontrar quem acredite. Não julgo quem não acredita em lobisomens.
Às vezes, eu mesma duvido de que uma vez demos carona a um deles na BR. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve, que isso estimula muito a gente nesse canal e custa tão pouco, né? Obrigada e até a próxima!